A eleição presidencial americana de 2016 vai eleger a primeira mulher presidente, a democrata Hillary Clinton, ou um novato na política, rejeitado pela cúpula do seu partido, o republicano Donald Trump. Vai eleger também o candidato mais rejeitado da história. Ambos têm uma rejeição acima de 40%. A eleição nos Estados Unidos se dá pelo colégio eleitoral. O candidato com mais votos populares em cada estado leva todos os delegados daquele estado. São 538 delegados no total. O candidato vencedor em cada estado recebe todos os votos daquele estado, num sistema chamado o vencedor leva tudo. Há duas exceções, que são os estados de Maine e de Nebraska. Para ser eleito, é preciso ter 50% mais um dos votos no colégio eleitoral, ou seja, 270 votos. Pela média das pesquisas, Hillary Clinton está somente 2 pontos percentuais à frente, 47% contra 45% do Donald Trump. Essa diferença já foi muito maior, chegou a ser de 11% e há 2 semanas era de 7% entre os dois. Do ponto de vista de estratégia eleitoral, Trump foi o pior candidato possível para os republicanos, porque o voto nos Estados Unidos está cada vez mais associado à demografia. As populações minoritárias têm crescido muito nos Estados Unidos e os republicanos têm se mostrado incapazes de atrair esse eleitorado entre hispânicos, negros e asiáticos. Em 2000, os brancos eram 78% dos eleitores. Em 2016, eles caíram para 69%. Os hispânicos foram os que mais cresceram, de 7% em 2000 para 12% em 2016. Segundo projeções do Censo Americano, em 2044 os Estados Unidos serão um país majoritariamente minoritário, ou seja, dominado por minorias étnicas. Isso também atrapalha um pouco a Hillary, porque o voto nos Estados Unidos é facultativo, a abstenção é grande, acima de 40% nas últimas eleições, e quanto maior a abstenção, pior para os democratas, porque a abstenção afeta mais os mais pobres e os grupos minoritários. Nos Estados Unidos, as eleições são definidas em alguns estados chamados de swing states ou estados pêndulo. São estados em que, historicamente, não há uma maioria democrata nem uma maioria republicana. A maioria dos estados nos Estados Unidos tem uma identificação maior ou com os republicanos ou com os democratas, mas nesses estados pêndulo, a eleição fica em aberto e só é definida na reta final. Há cerca de 10 a 12 estados pêndulo, mas alguns são cruciais para a eleição. É o caso da Flórida, que tem 29 delegados, é o terceiro estado com o maior número de delegados, em que, mais uma vez, a eleição está muito apertada. O Trump está com 46%, a Hillary está com 45%. E há estados que estão mudando nessa eleição, que são historicamente republicanos, mas que podem virar democratas, como é o caso do Arizona. Como nos Estados Unidos o colégio eleitoral conta mais do que o voto popular, apesar da aproximação de Trump, o sistema eleitoral favorece muito os democratas. 18 estados, mais o Distrito de Colômbia, votaram em candidatos democratas em todas as últimas 6 eleições, de 99 a 2012. Somando-se isso, chega-se a 242 votos, enquanto 13 estados votaram em republicanos em todas essas últimas 6 eleições, num total de 102 votos. E só precisa de mais 28 votos para chegar à presidência. Significa que se Hillary ganhar nesses 19 lugares em que os democratas ganharem todas as últimas 6 eleições, ela só precisaria ganhar mais na Flórida, por exemplo, para ser eleita. Há várias formas para Hillary garantir os 270 delegados. E há poucas maneiras de Trump chegar lá. Ou seja, Hillary continua favorita, mas a eleição está aberta.